Olá, irmãs e irmãos, que a paz de Jesus se faça agora, intua as nossas palavras para o estudo dessa noite. O tema que escolhemos é a existência de Deus e a sintonia com a luz. Para começar a nossa palestra de hoje, eu gostaria de propor uma reflexão sobre as três realidades distintas que nós temos para administrar. É a realidade material, a realidade mental e a realidade espiritual. A realidade material, tudo aqui se mede, tudo é mensurável na realidade material. Quando uma pessoa diz, por exemplo, a única coisa certa na vida é a morte, isso é próprio da realidade material, porque tudo aqui tem início, meio e fim. Mas existem outras duas realidades, que é a realidade mental, que é um canal de passagem entre a realidade espiritual e a realidade material. E a realidade espiritual, onde nada se mede. Ali sim é o mundo dos espíritos. E uma vez perguntaram para Chico Xavier se existiam extraterrestres. E a resposta do Chico foi a seguinte: nós, quando estamos desencarnados, de certa forma somos extraterrestres, porque estamos fora da Terra. Então, a realidade espiritual, como tudo ali é imensurável, e supomos que Deus seja imensurável, intangível, então Deus só pode estar na realidade espiritual. Existem três perguntas, uma para cada realidade dessa, que se alinha com cada realidade dessa. E isso é muito interessante de refletir. Por exemplo, na realidade espiritual, a realidade espiritual, ela responde à pergunta, não quem somos, mas responde à pergunta o que somos. E essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Buscar a resposta para o que somos. Já a realidade mental responde à pergunta o que intencionamos nos tornar. É o campo das alternativas, da imaginação. E a realidade material responde sim, quem somos. Se eu pergunto para você quem você é, você vai dizer: sou engenheiro, sou veterinário, sou médica. É muito fácil de responder quem somos. Mas o que somos já cabe uma reflexão mais profunda. O que somos ante essas bilhões de galáxias no nosso entorno, onde a foto mais distante que temos da Terra, a Terra parece menos de uma cabeça de alfinete e nós ali dentro. Será que tudo isso existe para justificar a nossa vida terrena? Uma lógica de raciocínio e bom senso nos aponta que não. Deus é uma experiência profunda. Deus é a fonte de todos os recursos. Deus é a causa primária de todas as coisas. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus é o início de tudo. Estamos aqui tentando levar um raciocínio lógico para a existência de Deus, compreender a existência de Deus. Então, partimos do pressuposto, que está no Livro dos Espíritos, e que nós estamos alinhados com esse pensamento, de que Deus é a causa primária de todas as coisas. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, Deus vem antes de tudo. Então, antes de Deus não há nada, porque se existisse algo antes de Deus, Deus não seria causa, seria consequência. Então, tudo provém de Deus. E o início é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Perceba que até os silvícolas, os índios, têm na sua estrutura psicológica a imaginação da existência de deuses, de algo maior do que eles, algo que controla todo o universo.
Eles tinham deuses, rendiam culto a deuses, né? Até os silvícolas. Por quê? Porque está aqui na nossa consciência. Então, quando nós respondemos a pergunta o que somos, a resposta que nos advém é: somos energia. Aliás, Einstein já dizia isso. Somos energia. Tudo que existe é energia, e energia é tudo que há. Sintonize com o que você deseja e é isso que você obterá. E ele conclui: isso não é filosofia, isso é física. Então Einstein já traduzia a realidade da energia que somos. Dizem também que é atribuído a Einstein um outro pensamento que diz assim: a cada porta nova que a ciência tenta abrir, o homem descobre Deus. Olha só. A cada porta nova que a ciência tenta abrir, o homem descobre Deus. Einstein. Então, onde há a prova da existência de Deus? No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem o seguinte, com muita propriedade: olhai no teu entorno, identificai tudo que não seja obra do homem e pergunta de quem é a obra. Outro pensamento e reflexão dos Espíritos que diz o seguinte: não há consequência sem causa. Então, se existe consequência, que somos nós, é porque existe causa. A física quântica já nos prova que nós somos energia. E os cientistas, no momento em que supostamente chegaram à conclusão que poderiam dominar a natureza, perderam o caminho de casa. Se desconectaram. O humano se desconectou de sua essência. E por conta disso, vem um processo de solidão, de depressão, de incompreensão, não de quem somos, mas do o que somos. Então não resta ao homem outra alternativa que não seja buscar em si mesmo essas respostas. Fazer o caminho de volta para casa. Perceba, como acreditar que o homem pode dominar a natureza se num único elemento da natureza, um único elemento, que é o ar, prova para nós humanos que nós não dominamos a natureza, muito pelo contrário, a natureza vive sem a gente não vive sem a natureza. Então nós não somos matriz nesse contexto, nós somos filial, somos filiais nesse contexto. Equivalente, como se a fonte inesgotável de recursos, o mundo da plena luz, fosse uma árvore bem frondosa. E nós somos, cada um de nós, uma folhinha daquela árvore. Enquanto nós estamos conectados àquela árvore, a gente vive bem. Tudo que é necessário para o nosso crescimento nos vem gratuitamente, nos vem com facilidade. No momento em que nós nos desconectamos daquela árvore, o que acontece? Perdemos energia de vida. Eu pergunto, aquela folhinha que se soltou da árvore vive sem a árvore? Não vive sem a árvore. Mas a árvore vive sem a folhinha? Vive sem a folhinha. Daí é a prova que, independentemente de sermos árvore, porque se somos folha, somos árvore. Independente de sermos uma transmutação da natureza, nós não vivemos sem a natureza. Por isso é um ledo engano acreditar que nós possamos controlar a matriz, controlar a natureza. Vai gerar sofrimento, indubitavelmente, que é o que acontece quando o homem se desconecta de si. Então nós precisamos descobrir Deus através de uma experiência individual
intransferível. Deus não se explica, até porque dizem os Espíritos que nos falta o sentido para entender Deus. E que nós só entenderemos Deus lá na frente, quando já estivermos libertos da carne, da densidade da matéria. Quando pudermos nos preencher em luz, entenderemos a luz. Jung já dizia: no final da nossa sombra encontraremos a nossa luz. Então a sombra é esse mergulho para dentro, não é para fora, é para dentro. A distância mais curta entre nós e os nossos problemas está aqui, olha, da mente para o coração. A linguagem do coração, a linguagem do amor. O amor é Deus, a causa de tudo e de todos. Onipresente, onipotente, onisciente. Então, quando nos permitimos, fazemos o caminho de volta para casa, no sentido de buscar a resposta convincente para o que somos, nós vamos nos conectar com a nossa melhor referência interna, que é o nosso eu superior, aquele que nos conecta à fonte de todas as coisas, à fonte inesgotável de todas as coisas, Deus, o amor maior. E nós fazemos isso através do caminho da mente ao coração, para exercitar a linguagem do coração, que é a linguagem da vida. O amor é a ferramenta mais poderosa que existe na humanidade. Ele é capaz de construir, reconstruir, construir, reconstruir infinitamente. Por isso dizemos que o amor, em sua essência, em sua realidade mais profunda, é o próprio Deus. Deus é amor, porque constrói, reconstrói, constrói, reconstrói, quantas vezes forem necessárias, indefinidamente. Agora, a nossa forma de amar e de entender o amor ainda é muito humana. Quando dizemos eu te amo, perceba, no momento em que dizemos eu te amo, de alguma forma, em algum nível, nós estamos excluindo alguém ou alguma coisa. Então nós estamos separando, nós estamos dispensando algumas coisas, nós estamos dizendo de alguma maneira que não amamos alguma coisa. Então dizer eu te amo é diferente de dizer eu amo. Porque quando eu digo eu amo a criatura, eu amo tudo. Eu estou totalmente em sinergia com o amor universal. Então perceba, o que não é obra do homem, de quem é a obra? E vocês sabem, eu vou contar aqui uma passagem muito interessante que aconteceu comigo. Fui a um casamento de um sobrinho em Itatiaia, região serrana aqui do Rio de Janeiro, num condomínio lindo, arborizado, onde a natureza pairava ali de forma exuberante e extraordinária. Um lugar de contemplação. A própria percepção do divino era aquele lugar. E aí estamos aguardando o juiz que ia fazer o casamento, já estava ali. E, salvo engano, um pastor que ia fazer a parte religiosa do casamento. Não foi. E minha prima, sabendo que eu era espírita, aquela rotineira, né? Comumente faziam preces durante alguns eventos. Então ela foi até mim, e quando ela vinha chegando eu já percebi que ia sobrar para mim fazer a parte religiosa do casamento.
um grande desafio. E ela veio falar comigo: José Mauro, você pode fazer a parte religiosa porque o pastor que vinha não veio. E aí eu me vi bem embolado, não é? Naquela situação de conflito. E aí comecei a orar e buscar me inspirar para saber o que eu iria falar. Foi uma situação que eu não esperava mesmo. E fiquei naquele inicial conflito, e aí através da prece, a oração, a sintonia com a luz, a intuição me veio. E me veio justamente essas duas reflexões do Livro dos Espíritos. A primeira era o que é Deus. Porque Kardec não pergunta para os espíritos quem é Deus. Perceba a sutileza. Ele pergunta o que é Deus. Por isso, traduzindo para nós a realidade espiritual, a pergunta que nós devemos responder não é quem somos. Da mesma forma que Kardec perguntou aos espíritos o que é Deus, nós devemos perguntar a nós o que somos e não quem somos. E aí eu usei essas duas perguntas: o que é Deus, a causa primária de todas as coisas, e depois a pergunta seguinte, que era qual a prova da existência de Deus. Não há efeito sem causa. Olha no teu entorno, e aí naquela natureza exuberante, veja tudo que não é obra de homem, de quem é obra. Eu digo, até quem não era espírita ali começou a pensar no assunto, começou a refletir na possibilidade. Se tinha alguém ali que não acreditava na existência de Deus, começou a refletir nessa possibilidade de Deus existir efetivamente. Então, nosso grande mentor, Jesus Cristo, nos afirmou: vós sois luzes, brilhe vossa luz. Nos asseverou. E a gente ainda reluta em brilhar. A gente ainda reluta em ser luz. A gente ainda reluta em amar. Uma resistência. E às vezes eu fico me perguntando por que nós ainda resistimos tanto a amar. Será que é porque é de graça? E dito popular diz que o que é de graça não se valoriza? Eu fico pensando, falávamos do elemento ar, um dos elementos da natureza que nos mantém a existência, uma vez que a gente chega na existência física com a primeira inspiração, se inspira por uma vida inteira e sai da existência com o último sopro. Então o ar é um elemento que nos ensina muito sobre compartilhar, que nos prova que todos nós somos conectados, visível e invisivelmente. Ele nos conecta. O ar que eu estou respirando agora, não posso garantir que não tenha sido um ar que você já tenha respirado. Então é a maior prova de humildade, de serviço à humanidade, de compartilhamento. É a prova que o elemento ar nos traz, né? Nos dá uma aula enorme sobre compartilhar. Mas nós resistimos ainda a amar. O humano ainda prefere odiar. Dá muito mais trabalho odiar do que amar. E esse medo de amar vem justamente do sentimento de separatividade que nós humanos sentimos ao ingressar no mundo físico. Ao adquirir essa embalagem, o corpo físico, a gente se vê separado e acredita que a verdade está na separação. Acredita que é através da separação que a gente vai ter a nossa liberdade. Percebe? Muitas vezes, você já deve ter ouvido falar, a pessoa chega e diz: eu queria pegar um ônibus para fora do mundo, já descer.
eu queria sumir. Por que a gente fala isso? É justamente essa ideia de que a liberdade está na separação. Então, cada um no seu quadrado. É um paradoxo, porque o humano se isola, acreditando estar ali a sua liberdade, e aí depois se sente excluído, e aí depois passa a vida toda tentando o quê? Se incluir. Por quê? Porque nós somos seres grupais. A luz, ela não tem separatividade. A matéria pela qual nós fomos criados, a linguagem do coração, a amálgama do amor é indivisível. E nós lutamos em dividir o que é indivisível. O amor universal, o amor que nos criou. Então, na medida em que a gente se desconecta da gente, a gente se desconecta da própria luz e passa a viver, inexoravelmente, a nossa sombra. Então, a forma de nos conectarmos à fonte maior é nos conectarmos à nossa melhor referência interna, que é o nosso eu superior. Então, quando eu inspiro e começo a aquietar a mente, acalmar a mente, para acessar a minha fonte inesgotável de recursos, o canal que vai me levar e me conectar, reconectar à fonte de todos os recursos, de me conectar a Deus. A oração é um tremendo instrumento de conexão com Deus. Mas a conexão conosco mesmo é também uma tremenda ferramenta que nos conecta com o nosso Pai Maior. Porque somos centelhas divinas. E através da centelha nós podemos nos reconectar com a luz plena. A Cabala hebraica diz isso, né? Considera Deus a luz plena. E diz que nós temos dois mundos para viver. O mundo do 1%, que é esse mundinho que a gente escolhe viver, é o mundo escasso, é o mundo do não dá, é o mundo do tá difícil, é o mundo de eu não aguento mais. Esse é o mundinho do 1%. Por quê? Porque se eu me desconecto da luz, eu só tenho uma materialidade para administrar. Eu esqueço que eu tenho uma realidade espiritual para administrar. E aí eu fico administrando a minha realidade material, utilizando a minha realidade mental. E a minha realidade material, por melhor que seja, é limitada, é escassa. Por quê? Porque é a realidade do limite. E o limite é sofrimento. O próprio corpo físico nos limita, não é verdade? Então, nós precisamos buscar conhecer a nossa realidade espiritual e passar a administrar, integrar espiritualidade, mentalidade e materialidade. É como se trouxesse o céu para a terra, como num triângulo. Nossa realidade espiritual está no vértice superior do triângulo. Nossa realidade mental está dentro de todo o triângulo e nossa realidade material é a base do triângulo. Quando nós trazemos a nossa realidade espiritual e adotamos ela na terra, como se dissesse trazer o céu para a terra, o triângulo faz isso, olha. Nós passamos a ter conhecimento e reconhecimento no mundo físico sem fazer marketing. Por exemplo, se eu citar aqui a Madre Teresa de Calcutá, vocês vão me dizer que conhecem a obra da Madre Teresa de Calcutá sem nunca ter tido contato com ela. E será que ela fez marketing? Ela tinha um departamento de marketing para fazer propaganda das suas obras? Claro que não, mas ela vivia a sua espiritualidade na sua materialidade. O nosso grande Chico Xavier, outro, né, que vivia a espiritualidade total na sua materialidade. Então, quando nós conseguimos nos conectar com essa fonte
nutridora, fonte que anima a vida, fonte de todos os recursos, nós passamos a sintonizar com onipresença, estado de presença, onipotência, empoderamento pessoal e onisciência, porque passamos a ter um processo de autoconhecimento, passamos a conhecer as nossas carências, nossas exigências, nossos ideais e passamos a ter consciência do que estamos fazendo no mundo. Passamos a ter consciência do que somos e qual o propósito da nossa existência, que vai tratar o nosso propósito de vida. Que eu sempre sugiro que a gente escolha um propósito de vida que não dê tempo de fazer numa existência. Isso vai ser a garantia de que a gente vai estar sempre estimulado a cumprir o nosso propósito de vida. E aí, já que eu citei Madre Teresa de Calcutá, trazendo um exemplo de sua biografia, um grande empresário que estava com depressão foi visitar sua obra, empresário muito rico, mas estava com depressão. E visitando a sua obra, ao final, chega para a Madre e diz: Madre, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum no mundo. Ela olhou para ele e falou: nem eu, meu filho, nem eu. Isso é empoderamento pessoal, isso é estado de presença, isso é estado de onisciência. Se tem consciência da sua missão na Terra e vai cumpri-la até o último dia da sua vida. Então, para que a gente tenha um propósito de vida que deixe legado, que nos orgulhe a existência, nós precisamos ampliar a nossa visão de mundo, que faz parte da realidade espiritual. Então, visão de mundo, realidade espiritual. Dependendo do que eu interpreto que é o mundo, é esse mundo que eu vou ter para prosperar. É esse mundo que eu vou ter para ser feliz. É dentro desse mundo que eu vou conseguir as minhas equações de harmonia, de paz. Então imagine se o pensamento é que o mundo, minha visão de mundo, o mundo é perigoso. Se eu só penso isso, essa é a minha visão do mundo. O mundo é perigoso. É um mundo muito pequeno para se prosperar. Uma pessoa que tem uma visão de mundo, que o mundo é perigoso, ela vai passar a vida dela inteira o quê? Se protegendo. Então vai passar a vida inteira na escassez. E aí você poderia me perguntar: mas quer dizer que o mundo não é perigoso? Eu não disse que o mundo não é perigoso, mas será que o mundo só é perigoso? Por que não podemos estudar a possibilidade de ter uma visão de mundo tipo: o mundo está em eterna construção e nós somos os construtores? Olha que visão de mundo maravilhosa! Olha que mundão que eu escolhi para viver e prosperar. Um mundão de todas as possibilidades. Porque é conectando com a nossa realidade espiritual é que a vida vai provar para a gente que Deus existe. Nós vamos encontrar um sentido para acreditar na existência de Deus. Nós vamos encontrar uma lógica inteligente, uma lógica sábia para tudo que nos acontece na existência física. Então, na medida em que eu me reconecto, eu me conecto à fonte. Na medida em que eu me conecto à fonte, eu amplio a minha visão de mundo. Na medida em que eu amplio a minha visão de mundo, eu passo a ter ciência e consciência do que eu estou fazendo aqui. Então, visão de mundo vai me dar o meu propósito de vida e que vai me dar minha filosofia de liderança. Todos nós somos líderes de nós mesmos. Líderes de nós mesmas. Então, a visão de mundo, realidade espiritual, responde o que somos. É o querer. A realidade material, a realidade mental, o que nós queremos nos tornar, propósito de vida, responde o que nós queremos nos tornar, as alternativas, as escolhas.
realidade material, aquilo que nos tornamos, nossa filosofia de liderança, nossa filosofia de ação, o que nos move. Então tem uma conexão: realidade espiritual, realidade mental e realidade material. Nós precisamos nos abrir à realidade espiritual. É dali que vêm as maiores orientações. Você sabe, os orientais dizem que todo conhecimento já está no cosmos. Ninguém descobre nada. A gente sintoniza numa frequência e aquela verdade nos é revelada. Voltando a Einstein, lembra? Tudo que é energia, energia é tudo que há. Sintonize com o que você deseja e é isso que você obterá. Isso não é filosofia, isso é física. Repetindo Einstein. Então, sintonize. Tudo no mundo é vibração e sintonia. Tudo no mundo é vibração e sintonia. Então, eu digo uma frase, costumo dizer uma frase: muito cuidado aonde você está indo, porque é lá que você vai chegar. Muito cuidado aonde você está indo, porque é lá que você vai chegar. Sabe, a gente, quando não considera a nossa realidade espiritual, a gente entra numa ladeira que é só descida. Por quê? Porque perde o sentido. A vida física, sem uma conexão espiritual, perde o sentido. Passa a ser uma percepção de injustiça, de uma vida de dores e sofrimento, só pedra para quebrar, só dificuldade para administrar. E aí, o nosso campo de escolha fica muito limitado, nosso consciente fica muito restrito e nossas escolhas conscientes estão dentro do nosso campo consciente. Então nós precisamos, primeiro, assimilar que nós temos 3 realidades para administrar. A mental é só um canal de passagem, ela não discute. Ou ela atende à realidade material, ou ela atende à realidade espiritual. Ela é só um canal de passagem. A realidade material está falando das ações. A palavra-chave da realidade material é ação. A palavra-chave da realidade espiritual é oração. O mantra da realidade espiritual, qual é? Teste São Tomé. Ver para crer. O mantra da realidade espiritual, qual é? Crer para ver. A realidade material é uma escada cheia de corrimão para baixo. Você vê o chão. Então, a gente prefere descer a escada, porque a gente está vendo. É a realidade das certezas, não é? A realidade espiritual, tudo pode. Então, é a realidade das incertezas. Crer para ver significa considerar incertezas, mas confiar na fonte, descansar na fonte. O passarinho, ele não se preocupa se amanhã vai ter comida. Ele não sabe nem que vai morrer um dia. Então, ele vive despreocupado. Ele sabe que o universo amanhã vai suprir. Ele vai encontrar comida. Depois da manhã, o universo vai suprir. Ele vai encontrar comida. E ele vive de quê? De certezas ou incertezas? Ele vive de incertezas, mas ele tem a certeza da abundância. Então, ele vai encontrar. O humano não, como escolhe. O humano precisa ter certeza. E a certeza no humano acaba gerando o quê? A dúvida. A dúvida. Então nós precisamos confiar, nos reconectarmos com a luz e descansar na fonte.
Uma das leis espirituais de sucesso é a lei do menor esforço. O que é a lei do menor esforço? É onde eu não preciso fazer esforço para que as coisas aconteçam. Quando eu me reconecto à fonte, eu posso descansar na fonte e exercer a lei do menor esforço, que era a lei que Jesus utilizava para multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, curar doentes, leprosos, cegos, manipular a energia, totalmente conectado com a fonte, totalmente conectado com a fonte. Era a própria fonte. E Jesus veio nos dar mais uma oportunidade, revivendo a linguagem do coração, que é o amor, em exercício. A linguagem do coração. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha as propostas. Vamos amar. É tão mais fácil amar do que odiar. Mas é esse sentimento de separatividade que nos leva a acreditar que para termos a nossa liberdade nós precisamos nos separar. E é totalmente ao contrário. A nossa liberdade está na união plena com a gente mesmo, nessa reconexão com a nossa melhor referência interna, com a nossa melhor versão. A nossa melhor versão está aqui dentro, não está fora. Então nós precisamos mudar o referencial, deixar de ter os referenciais externos e passar a ter os referenciais internos. Pierre Weil falava o seguinte: a fonte de todo conflito, perceba, a fonte de todo conflito reside na ilusão de nossa separatividade. A fonte de todo conflito reside na ilusão de nossa separatividade. O que ele está dizendo? Não há separatividade. Separatividade é a nossa miopia emocional, a nossa miopia de viver na sombra, de não conseguir enxergar a luz. Por quê? Porque não existe separatividade. Somos todos ligados por laços visíveis e invisíveis. E o maior desses laços é o laço indivisível do amor. Fomos criados pelos laços do amor, que são indivisíveis. Então, qualquer ação que eu tiver, como uma teia, vai impactar em toda a teia. Então, quando eu estou brigando com alguém, eu estou brigando comigo mesmo. Eu vou sofrer os impactos das minhas ações, das minhas atitudes. Então, se eu começo a amar, você começa a amar, ele começa a amar, olha só o que vai ecoar nessa teia. Vai ser uma teia de amor. E esse amor vai me pegar na curva, vai te pegar na curva. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, exercitar essa reconexão consigo mesmo. Sabe, essa experiência que nós precisamos fazer, acalmando a mente, aquietando a mente, para acessar essa sintonia fina com a luz e nos refazermos, nos revigorarmos, nos intuirmos, passarmos a ser orientados pela luz, e a nossa vida inexoravelmente vai melhorar. Inexoravelmente vai melhorar. Irmãos, concluindo aqui a nossa palestra de hoje, eu gostaria que você pudesse considerar que você tem 3 realidades a administrar. Aí como é que eu posso averiguar se eu estou administrando bem ou mal as realidades? Primeiro, pelos resultados da sua vida. Se os resultados que você tem obtido na vida são bons, significa que você tem
administrado bem essas três realidades. Se você está feliz, contente, muito provavelmente você está administrando muito bem essas três realidades. E pelos pensamentos. Ao final do dia, deite sua cabeça no travesseiro, antes de fazer a sua oração. Palavra-chave da materialidade: ação. Sem ação nada acontece. Eu não vou pagar minhas contas com oração nem com vibração. Eu continuo pagando contas com dinheiro. Isso é próprio da realidade material, é legítimo. O dinheiro é um talento que poderia, da noite para o dia, acabar com a miséria no mundo. Era só a gente parar de competir e começar a compartilhar. É muito fácil acabar com a miséria no mundo. Eu aqui não estou fazendo exaltação contra a riqueza. Muito pelo contrário, eu sou a favor da riqueza, porque a abundância é riqueza. Agora, tudo contra a pobreza, porque a pobreza limita muito o ser humano no processo do autoconhecimento. Então nós precisamos trabalhar para acabar com a pobreza. E o dinheiro é um talento que pode acabar com a pobreza da noite para o dia. Então é um bom talento, desde que bem administrado, né? Da mesma forma que eu não pago contas com oração nem com vibração, eu não compro felicidade. Felicidade é estado de espírito. Não tem nada a ver com a minha conta bancária, não tem a ver com a situação mercadológica. Felicidade é o quanto eu já sou grato por aquilo que eu possuo. E isso vai se dar, essa gratidão, na medida quanto mais eu me conhecer. E me conhecer significa fazer o caminho de volta para dentro, para casa. Voltar para a nossa casa, voltar para a nossa essência. Repetindo as palavras do Mestre: vós sois luzes, brilhe vossa luz. Então nós não somos egoístas quando brilhamos. Nós somos egoístas quando impedimos que nossa luz brilhe para o mundo. Muitas pessoas escolhem não brilhar. Por conceito, nós deveríamos ser proibidos de não brilhar. Por quê? Se você não quisesse brilhar para você, você está no seu livre-arbítrio. É um direito seu não querer brilhar. Mas na medida em que o seu brilho pode sempre iluminar o caminho de mais alguém, não brilhar significa egoísmo. Egoísmo não te permite brilhar. Então não brilhar não tem nada a ver com humildade. Não brilhar tem a ver com egoísmo, porque nós estamos no mundo para brilhar. O mundo precisa de pessoas que queiram brilhar e transformar o nosso mundo numa verdadeira constelação que vai nos ligar estrela a estrela com a grande estrela que é o Pai Maior, que é Deus, que é aquele que nos criou. Então, brilhe vossa luz, porque você não é egoísta quando brilha. Você é egoísta quando impede que sua luz brilhe para o mundo. E todos nós temos uma luz para brilhar. Por quê? Porque o Mestre afirmou: vós sois luzes, brilhe vossa luz. Então, repetindo o Mestre, eu sugiro à tua mente, ao teu coração: brilhe vossa luz, porque o mundo precisa da tua luz, para que, juntando a tua luz com a minha luz e com a luz do outro, nós possamos ajudar aqueles que ainda estão na sombra a perceber que são luzes também e que podem, de uma hora para outra, escolher brilhar conosco para brilharmos para o Mestre. Essa é a nossa função na Terra: brilhar, sermos representantes fiéis daquele que nos criou, fazendo o bem, amando, e amar é brilhar no mundo. Que a paz do Senhor esteja conosco, que a luz se faça, ilumine as nossas consciências e que possamos brilhar cada dia mais, para nós e para aqueles que estiverem ao nosso alcance, aqueles que a nossa luz possa alcançar, contagiando-os a brilhar também. Fiquem com Deus, até a próxima.
irmãos e irmãs.